Por que o território mudou de tamanho e de mãos? Jerusalém é uma cidade internacional. Jerusalém não era para ser nem de Israel, nem dos judeus, nem dos árabes, nem nem dos muçulmanos, nem dos judeus. Era para ser um lugar. Gaza é a maior prisão aberta, a céu aberto do mundo. Mas a pergunta é, quem criou essa prisão? A pergunta é, por que o Egito não abre as portas da tal prisão? Inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe e clique no sininho. Gaza tá aqui em amarelinho e Cisjordânia é toda essa área dentro de Israel. Esse daí era parte do estado inicial que seria criado, né? Porque quando foi dividido pela ONU, eram para ser criado 2 estados. E as divisões de território não eram bem essas. Aliás, fica circulando um mapa aí na internet que fica mostrando a mudança de território. Porque lá não é real, né? Não, o mapa existe. Só que o mapa não fala o que aconteceu. Por que o território mudou de tamanho e de mãos? Porque simplesmente um dia um dos lados virou e falou assim: eu não aceito essa divisão que a ONU fez. A ONU foi lá e fez uma partilha dos territórios. Tem como? Qual que ele procura para mostrar esse mapa? O mapa da partilha da criação dos estados. E aí, Palestina não aceitou? Os países árabes não aceitaram. Os países árabes? Os palestinos e os países árabes. Não aceitaram a divisão. Não aceitamos que exista um Estado de Israel aqui. Entendi. Não vai existir Estado de Israel aqui. Não tem, para nós não tem essa conversa de 2 lugares. Só existe um lugar e não tem. Isso daqui é uma terra inteira nossa, nós não vamos permitir a criação desse Estado. E aí o mapa era de um jeito, e daquele jeito. E os judeus aceitaram a divisão. E aí eles declararam guerra. Países árabes declararam guerra a Israel. Israel lutou a guerra de independência e venceu a guerra. E quando venceu a guerra, conquistou outros territórios, ou mais terra. E aí a história vai se repetindo. Até uma parte do Egito que depois foi devolvida. Não, essa foi a primeira, mas a história vai se repetindo múltiplas vezes. Isso? É isso. Não? É isso. Deixa eu entender. Essa divisão, o Estado árabe é aquela cor mais escura, o Estado judeu seria mais claro. Isso. Tá diferente do que tá agora. Tá. Tem uma pontinha lá pra cima, perto do Líbano também. Isso. Tem uma ponta pra lá. E a cidade internacional de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade internacional. Jerusalém não era pra ser nem de Israel, nem dos judeus, nem dos árabes, nem do mundo, nem dos muçulmanos, nem dos judeus. Tá. Era pra ser um lugar internacional. Tá. Isso não foi aceito, então, pelos países árabes, nem... Isso, não foi. E veja ali como até Gaza... A faixa de Gaza, ela estende pra baixo também. Isso, ela vai mais pra baixo, mas uma parte dela tava ali. E uma grande parte da Cisjordânia também já tava ali. Já era o Estado. Então, assim, não é... Israel foi lá e criou esse espaço e colocou os palestinos ali presos. Não, essa era a divisão do Estado. Ele foi construído assim, ele foi desenhado desse jeito. Entendi. E aí tivemos a Primeira Guerra, aí vem uma sucessão de guerras, todas com a mesma lógica. Não aceitamos que exista um Estado de Israel aqui. Não vai ter um Estado de Israel aqui. Tá bom, não vai ter um Estado de Israel. Aí eles atacavam Israel. E nesses ataques, Israel ia vencendo todas essas guerras. Guerra de 67, que é a guerra dos 6 dias, Israel ataca antes porque está cercado. Enfim, eles estão se preparando para um ataque. Israel faz o ataque antes. E aí, nesse momento, o que acontece? O território de Israel expande, mas dá pra gente ver ali que não é que expande totalmente e acabou com o território palestino. A grande parte do que já era o território palestino tá preservado. E aí a discussão evolui até hoje. Tem partes que não estão mais ali, mas foram resultados de uma guerra. Várias guerras. Bom, e aí então voltando lá pro começo, né, do que eu tava falando, vamos voltar para aquele outro mapa da Cisjordânia para as pessoas. Então você tem Gaza e tem a Cisjordânia. E aí, o que acontece? O foco todo tava na Cisjordânia. Com isso, Gaza ficou meio deixado de lado. E aí você tem uma outra... Mas tinha um bloqueio também marítimo, né? Pra Gaza. Pra Gaza. O bloqueio, o fechamento continua existindo. Continua existindo, tá. E, assim, aqui tem uma discussão interessante de um ponto que as pessoas ficam o tempo inteiro falando ou repetindo. Tá. Gaza é a maior prisão aberta, a céu aberto do mundo. Mas a pergunta é, quem criou essa prisão? E óbvio que quem fala isso dá a entender ou acusa diretamente que quem criou a prisão foi Israel. E assim, o que
que é uma prisão? É um lugar fechado, que você não pode entrar e não pode sair, que alguém te trancou lá dentro. Só que não foi Israel que criou essa prisão. Quem criou essa prisão foi o Hamas. Como que ele criou essa prisão? Porque ele declarou guerra a Israel. Quando ele declara guerra a Israel, aí você vai fechar suas fronteiras. Qualquer país que declara guerra a um outro, os países vão fechar suas fronteiras. E assim, né, se a gente olha ali naquele mapa, Rafah ali, tá vendo? Ali embaixo, na faixa de Gaza. Sei. O último ponto perto ali. do Egito lá, Isso. na fronteira com o Egito. Tá vendo que a faixa de Gaza faz fronteira com o Egito? É. Então assim, Israel e Gaza, ou Hamas, estão em guerra. Tá. São inimigos mortais. A fronteira é fechada. Não é fechada totalmente, porque mantimentos, alimentos, um monte de coisa chega em Gaza via Israel. Ah, é? A pergunta é, por que o Egito não abre as portas da tal prisão? Por quê? Porque ele não quer lidar com uma organização terrorista que controla esse território. Ele entende que isso é uma ameaça à sua segurança, à sua fronteira. Então, quem fechou e construiu a prisão é o Hamas. E assim, essas pessoas olham e falam assim, não, mas eles são inimigos, Israel e os palestinos são inimigos. Tá bom, são inimigos. Então esquece Israel. A minha pergunta, e a pergunta que as pessoas têm que se fazer, já que elas não acreditam na versão do que Israel fala, perguntem para o Egito. Egito, por que você não abre a sua fronteira Para um livre acesso isso das suas partes. Por que Egito, você transforma Gaza numa prisão? Por que você faz isso, Egito? Se as pessoas não confiam no que Israel tem a dizer sobre o que é o Hamas, o que ele está armando, planejando e fazendo lá dentro, a pergunta que tem que ser feita é para o Egito. Geograficamente está ali, tem uma fronteira. É muito óbvio. E a resposta é do Egito, porque o Hamas é uma ameaça. Porque o Hamas é uma organização criminosa, uma organização terrorista, violenta. Ele incendia, ele cria problemas, ele contrabandeia armas, ele faz atividades ilícitas. Ele é uma entidade criminosa dominando aquele território. E apoiado pelo Irã ou não? Apoiado pelo Irã. Isso é sabido? Sabido, financiado pelo Irã. O Hamas não tem só o apoio do Irã, já teve apoio do Catar em níveis diferentes, já teve apoio da Turquia, ainda tem apoio da Turquia também, mas pelo Irã, principalmente hoje. E dando contexto também, estava se encaminhando um acordo entre Israel e a Arábia Saudita também, que incomodou também o pessoal. Isso tem a ver um pouco? Tem tudo a ver. Mas acho que vamos segurar essa vamos ideia, por mas parte. lembra dela, Tá. que ela é importante, mas ela envolve um jogo maior. Tá. Mas é assim, então voltando para essa noção, né, da ideia de que o Hamas está isolado e que os palestinos em Gaza sofrem por causa de Israel. Eles sofrem por causa do Hamas. O Hamas não é os palestinos. Ele não representa todos os palestinos, mas ele tomou o poder à força. Ele ganhou a eleição do Fatah, da Autoridade Palestina, e aí ele instaurou a sua ditadura. E na sua ditadura ele massacrou e matou todos os rivais políticos. E transformou aquilo nesse lugar terrível que é Gaza. Então é importante as pessoas entenderem que esquece, você não acredita num argumento de Israel, você acha que Israel tá mentindo porque Israel é o inimigo dos palestinos, então as pessoas têm que perguntar pro Egito e tem que ouvir a resposta do Egito. Gostou do conteúdo? Então, não perca mais nada. Inscreva-se no nosso canal para receber atualizações regulares. Deixe seu like se achou este vídeo útil e compartilhe com seus amigos para que eles também possam se beneficiar. Além disso, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que estamos preparando para você. Sua interação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Muito obrigado por assistir e fazer parte da nossa comunidade.